Enquanto a dona EA não lança conteúdo novo pro Battlefield 6, nem corrige os bugs, vamos assistir uma série sobre a Segunda Guerra Mundial? Ah, Rafa, mas já tem tantas séries sobre a Segunda Guerra Mundial, por que a gente vai ter que assistir mais uma? O que tem de novidade nessa? Bom, primeiramente, porque é legal. Segundamente, porque ela vai se passar no Pacífico, não vai se passar na Europa, como a maioria das séries se passam. E aí estamos falando de O Pacífico, dirigida por Tom Hanks e Steven Spielberg, lançada em 2010, que, como o nome sugere, aborda o fronte do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, só por isso aí já é uma novidade tanto, porque puxa na tua memória quais séries ou filmes ou jogos, sei lá, o que for tu não conhece que abordam, sei lá, o dia D, Pearl Harbor, as infiltrações na Alemanha, a libertação de Paris, qualquer coisa assim. Bom, essa aqui já vai ser bem diferente, porque a gente vai passar para o outro lado da guerra, porque a Alemanha nazista não era o único a lutar no eixo, ainda tinha a Itália fascista e o Império Japonês. No caso essa, vamos acompanhar a história de soldados americanos que saem dos Estados Unidos e vão em direção às ilhas japonesas, né? As ilhas da região ali do Pacífico, beleza? A série tem 10 episódios e ela se divide, vamos dizer, em 3 núcleos principais, de 3 fuzileiros que a gente acompanha ali. Que vale lembrar que os fuzileiros não são o exército americano, muitos fuzileiros eles eram até voluntários, entendeu? Diferente ali do corpo do exército. E antes de entrar propriamente nisso, vale muito falar da abertura, porque a abertura dessa série é simplesmente lindíssima. Eu não queria nem pular quando eu assisti, assim. Ela é toda feita em carvão, sabe? Como faz um lápis de carvão. Com uma música de banda militar de fundo, as imagens passando, as fotos. Cara, essa abertura é sensacional. Depois dá uma olhada aí no YouTube que tu acha. E nós vamos acompanhar basicamente os 3 soldados principais e famosos da época da Segunda Guerra Mundial que lutaram no Pacífico. Então, Eugene Sled, John Basilone e Robert Leck. Começando então com John Basilone, que tem seu início ali na série com um jantar em família, com os amigos também, falando um pouco que ele vai voltar para a guerra. Como assim? Ele já tinha um passado militar antes, ele serviu no exército, lutou nas Filipinas e foi dispensado em 1937, ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial estourar. E aí ele se voluntaria, agora fazendo parte do corpo de fuzileiros, quando seu país precisa novamente. Então a gente vê nele uma figura de herói, alguém já mais seguro, mais centrado, alguém que já tem experiência e sabe como a guerra funciona. Um dos pontos altos de destaque ali do John na série é a Batalha de Guadalcanal, em que eles estão resistindo a um ataque japonês em uma das ilhas já lá no Pacífico. E aí é uma loucura, porque os caras vêm de tudo quanto é lado, eles têm que administrar munição, eles têm que tomar conta dos companheiros e tudo mais. E o John faz esse trabalho de um pouco de tudo ali, de resistir, de lutar, de pegar as munições, de fazer tudo. E a luta dura. A luta demora, não é rápida igual o videogame, ela é bem demorada. E aí, pela manhã, eles começam a contar os corpos, e tem amigo do John, tem muita gente ali, foram muitas baixas. Só que, pelo ato de bravura do John, eles conseguiram derrotar esses ataques japoneses, resistir ali, e o John recebe a medalha de honra, que é, se não for honraria máxima, é uma das maiores honrarias que um americano pode receber, não é? E aí o tom da série vai mudar por causa disso. Lembra no primeiro filme do Capitão América, quando eles tentam transformar a figura do Steve Rogers nesse herói, bem mais pelo marketing, pelo teatro, pela parte da propaganda mesmo? Então, aqui acontece isso com o John. Ele voltando para a guerra, alguém que recebeu a medalha de honra, ele se torna um herói americano. E eles querem fazer dele de fato um símbolo, entendeu? Então tem toda a propaganda em cima dele e tudo mais. E só que isso incomoda ele, porque o John é um soldado e ele não se sente justo essa realidade de que todos os compatriotas estão morrendo, tanto no Pacífico como na Europa, enfim, e ele tá ali, entendeu? Por mais que ele, vamos dizer, volta para casa, vamos dizer, com a sensação de dever cumprido. Poxa, ele lutou, ele sobreviveu, ele já tinha passado militar, ele já tinha feito a parte dele na guerra, mas mesmo assim ele sentia que precisava voltar, mesmo já estando com a coisa estabilizada, sendo sobrevivido e se casando e tudo mais. Bom, a série depois volta com ele voltando para a Guerra do Pacífico. Então, depois de muito refletir sobre o assunto, ele decide que a coisa certa a se fazer é se voluntariar de novo e voltar para a guerra, porque a guerra não tinha acabado ainda. Então ele participa da Batalha de Iwo Jima, eu acho que é assim que pronuncia, em que um tanque havia tendo problemas para poder se locomover por causa de um bunker. O John consegue destruir o bunker e dar acesso ao tanque para poder passar e a batalha continuar e os americanos conseguirem atravessar ali. Só que nessas o John é atingido por esticaços, possivelmente. E ele morre na batalha. Ele morre servindo o país, morre lutando ali na guerra, buscando a derrota do eixo. Ele morreu com 28 anos, deixando sua esposa Lena, que ele havia acabado de se casar, tinha um ano, viúvo. Agora vamos falar sobre o meu favorito, Robert Leck, né, o Observador. Ele começa ali a história numa paróquia católica, saindo ali
né, somente na missa, de uma oração que ele estava fazendo, dizendo para a garota que ele estava afim que ele se voluntariou para servir no corpo dos fuzileiros. E ao contrário do John Basilone, Leck não tem experiência militar. Ele, na verdade, ele era um jornalista e se voluntariou para lutar na guerra. Ou seja, corajoso, hein? E aqui a gente aborda outras questões da guerra, porque o Leck tem muita noção de que a guerra muda uma pessoa completamente. Alguém que vai para a guerra e volta não é mais o mesmo. Então, todas aquelas questões de sanidade mental e moral vão ser muito abordadas também com ele. E ele tem muita noção disso, e ele luta para não cair nesses problemas, para tentar manter a sua sanidade, manter a moralidade em meio a um local completamente desconhecido, um local que inimigos podem aparecer a qualquer momento, uma batalha pode começar a qualquer momento, em um local em que o calor é complicado, acho que chegava a 40 graus em algumas regiões ali, alguns locais tinham doenças, animais perigosos, plantas perigosas, e ele está ciente de tudo isso e vai precisar enfrentar e acha que é a coisa certa a se fazer, por isso que se voluntaria. Em diversos momentos da série vemos ele anotando algumas coisas num caderninho, então ele está relatando tudo aquilo que ele viu, aquilo que ele sentiu, aquilo que ele pensou sobre algo que aconteceu e tudo mais. E tem dois pontos da parte dele na série que eu gostaria muito de comentar, que um deles é que após uma batalha bem sucedida, os navios americanos atracam na Austrália, e eles ficam lá por um tempo, o que é muito interessante, porque de novo a série muda bem o tom, porque é um respiro para eles, entendeu? É um alívio, é uma volta para a civilização. A Austrália não estava em guerra com eles. Então, fora que ele ainda falava inglês, então ainda melhor ainda, né? Tá todo mundo falando a mesma língua. E aí eles têm um pouco de civilização de novo, um pouco de como é que é uma vida normal numa cidade novamente, sabe? Então a gente vê as situações deles no cotidiano, até os australianos saudando eles, falando, bom, vocês são heróis e tudo mais. E vendo eles saindo, vendo eles comendo em alguns locais, não precisando mais preocupar com o que vai comer, onde vai dormir e tudo mais. E nisso ele encontra uma moça que ele começa a se interessar, chamada Stella Karamanlis. Uma filha de gregos que estava ali, que começa a aproximar dele, começa a se interessar por ele, eles saem e tudo mais. Ela apresenta ele para a família. E a coisa parece que tá se endireitando, ele tá querendo até casar com ela e tudo mais. Só que aí acontece que, vamos dizer, a escolha dele de servir na guerra pesa. E isso é complicado, porque tem até uma cena que mostra a Stella comentando que o pai dela vivia pegando os jornais que saíam ali na Austrália e procurando nomes de gregos que faleceram. Porque ela, poxa, é um primo, é algum parente, alguma coisa assim que pereceu ali na guerra. Então, depois de muito refletir, ela decide não seguir em frente. Eles terminam e ele volta pra guerra sem ter ficado com ela e acaba nunca mais vendo ela. Aí que tá, essas histórias elas realmente existiram, tá? Esses personagens são reais. Só que algumas coisas, por ser uma série, são adaptáveis e outras não. Porque esse é um ponto que a gente pega uma fonte primária, que é o seguinte, essa mulher não existiu, essa tal de Stella. Mas a gente tem os relatos de que, de fato, quando os soldados americanos atracaram ali na Austrália, realmente teve pessoas que conheceram, gente que saiu e tudo mais, só que não tem necessariamente os nomes. A Stella, ela meio que incorpora o símbolo dessas figuras históricas, que foram essas mulheres que saíram com os soldados americanos ali, inclusive com o próprio Leckington. E o outro ponto que marcou bastante, eu acho que quem assistiu a série vai saber, que após uma das primeiras batalhas ali que eles têm também, quando eles chegam nas ilhas do Pacífico, eles conseguem derrotar um dos pelotões japoneses e tudo mais, depois de muito custo. Muitas batalhas aconteceram à noite, porque era mais difícil, né? Até porque os japoneses estavam em vantagem atacando à noite, porque eles conheciam aquela região, e os americanos não. E aí, beleza, os americanos ganharam, beleza. Vitória dos aliados, isso é bom, vamos enfraquecer o eixo, beleza. Só que o que acontece? Um soldado japonês sobrevive. Isso já no amanhecer, já tá tudo mais calmo. Ele começa a fugir de desespero, tentando pegar alguma arma ali para tentar sobreviver. E aí o Leque observa que tem um pelotão americano torturando o cara. Então o cara vai tentar pegar a arma no chão, ele dá um tiro no chão. Aí ele vai estar fugindo pra um lado, eles atiram no chão do lado. Aí ele vai pra um canto, atira na perna dele. Aí vai o outro atira no braço, depois atira na perna de novo. E rindo da situação, e humilhando o cara, e o cara em desespero, respirando, ofegante, com dor por tudo aquilo que tá acontecendo. A cara que o Leck faz diz muito, porque aqueles personagens já perderam a humanidade por chegar num ponto desse. E aí ele puxa a arma e dá um tiro na cabeça do cara. E aí acaba com o sofrimento dele. E ainda os americanos falam, pô, a gente tava só se divertindo, não sei o quê. E aí esse é um grande ponto, assim, ao ponto que a guerra muda uma pessoa, entendeu? Porque olha o nível que os caras estavam chegando, sabe? Torturando o outro ali. Isso é um tema que aborda muito na série, porque tem uma outra cena em que um japonês sobrevive e um soldado americano vai ajudar ele, tentar sair dali, já, tipo, o cara não ia, vamos dizer, não seria uma ameaça, já tava neutralizado, era o único que sobreviveu. Aí o japonês puxa uma granada e explode com o cara, entendeu? Cada coisa que acontece que fica, meu Deus do céu, o que é isso que tá acontecendo?
E isso acontece bastante no arco do Leque, isso é bem interessante. De novo, essa cena em específico do japonês ali tomando esses tiros não necessariamente aconteceu, mas a gente tem os relatos que mostram os americanos também sendo brutais, até cruéis nessas situações, e até guardando troféus. O que seria isso? É dente, é crânio de soldados, do japonês morto, é esse tipo de coisa bizarra. Enfim, o Lex sobrevive, ele retorna para os Estados Unidos, ele consegue retomar a carreira dele como jornalista, mas a cabeça dele também nunca mais foi a mesma. Os traumas que ele viu, as coisas que ele presenciou, não é o tipo de coisa que se esquece. Mas ele vive até aqui bem, no geral, psicado e tudo mais. Ele escreve, existe um livro sobre os relatos dele, do que ele viu ali na fronte do Pacífico, e ele falece em 2001. E agora nós vamos falar do possivelmente o mais famoso deles, o jovem ruivo magricelo Eugene Sledge. Um rapaz que entrou muito tarde na guerra porque sua condição física não permitia, ele tinha sopro no coração, então nunca que eles iam aprovar ao rapaz de entrar na guerra numa situação como essa, mas ele queria a todo custo se voluntariar e lutar pelo seu país, lutar pela liberdade. Bom, como ele tá aqui na série, ele consegue de alguma maneira entrar, e aí ele chega ali por último, e vemos que o Eugene foi o rapaz que foi mais transformado pela guerra, por assim dizer. A gente vê um homem que teve seu psicológico totalmente destruído por causa de uma experiência tão brutal que é viver uma guerra. Ele lutou em nada menos que a Batalha de Peleliu. Quem manja, manja. Quem não manja, eu te ajudo a manjar. Vamos lá. A Batalha de Peleliu acontece por volta de setembro a novembro de 1944, ou seja, já nos finalmente ali da guerra. E foi possivelmente o ataque anfíbio mais caro da história americana, porque os americanos queriam atracar nessa ilha, eles imaginavam encontrar uma resistência ali de japoneses e tudo mais, e vida que segue, só mais um ataque. Porém, os japoneses estavam muito mais armados do que eles imaginavam. Acho que eram cerca de 11 mil japoneses, somados a um calor de 40 graus e um terreno rochoso. Quando eles atracam, obviamente desembarcam ali na praia, e os japoneses estão escondidos em bunkers e cavernas, enquanto os americanos estão completamente expostos numa praia. Foram cerca de 9 mil baixas americanas, isso contando mortos e feridos. Por incrível que pareça, eles conseguem conquistar a ilha. Só que olha o custo que teve disso. E tem até historiador moderno que fala que a Batalha de Peleliu foi um erro, porque a ideia dos americanos era fazer um aeródromo ali, sendo que praticamente não foi usado, entendeu? Quem sou eu para jogar tática militar de general de guerra? Mas enfim, aconteceu essa batalha que foi extremamente cara, tanto financeiramente quanto principalmente em questão de vidas mesmo. E o Eugene luta nessa batalha e sobrevive. E aí começa, né? Porque a gente vai ver o que era um jovem inocente que veio do Alabama se tornar um soldado, só que um soldado no sentido mais cruel, mais brutal da palavra. Porque o cara acorda vendo corpo mutilado e tiro, entendeu? E vai dormir com barulho de canhão, entendeu? Isso durante meses, não anos, assim. Imagina como que fica o psicológico de uma pessoa dessa, entendeu? Então a gente vê aos poucos como o Eugene vai se tornando mais violento, mais bruto, conforme as batalhas foram passando, e isso é pesado. E o grande destaque é na Batalha de Okinawa, em que os americanos já estão mais motivados e tudo mais, conseguem ir afastando mais os japoneses, não é nem esse tanto o foco, só que nesse ponto acontece uma coisa com o Eugene, que é ele se depara numa casa, uma casa assim, vamos dizer, casinha de interior, assim, uma coisa mais simples, que a gente não tem nada a ver com o que está acontecendo ali. E ele encontra a gente morta e encontra uma mãe segurando seu bebê. E os soldados americanos passando em volta, passando, não dentro da casa, né, mas em volta ali nas regiões, e atacando, e trocando tiro com os japoneses e tudo mais. Acontece um silêncio ensurdecedor nessa hora, porque é o Eugene olhando a moça olhando ele, e o Eugene não fala japonês, a moça não fala inglês, e o que será que passa na cabeça das pessoas nessa situação? Na cabeça dela ele vai sacar uma arma e vai matar. Tipo assim, o que passa na cabeça dele? Ela vai uma granada explodir. Tipo, vai tentar atirar em mim, alguma coisa. Tipo, assim, essa cena é muito tensa de assistir. Acontece que é nesse ponto que o Eugene recupera a moralidade e mais a sanidade assim dele, vendo que como a guerra tá afetando pessoas que não estão nem ali, tipo assim, nem aí para o que tá acontecendo, assim, não estão envolvidas propriamente dita no conflito. Ele abaixa a arma e vai embora. Ele consegue, não faz nada, não acontece nada e não conta para ninguém. Ele não conta para os soldados americanos que ele encontrou essa moça, ele não conta dela, ele só vai embora, sem falar uma palavra. E foi a coisa certa, porque ele não ia. Imagina qual que seria, sei lá, talvez uma reação de um soldado mais violento. O que será que ele ia querer fazer? Então ele consegue seguir, aí a gente vê o Eugene retornando àquela moralidade que ele tinha antes de entrar na guerra. Tem cada cena nessa série que você fala, meu Deus do céu. No final, o Eugene ele sobrevive à guerra e consegue retornar para os Estados Unidos, para sua casa lá no Alabama, que é uma casa boa, uma casa bem bonita, né? Uma família de dinheiro mesmo. Até que os pais dele também não queriam, né, que ele fosse, mas ele acaba indo. E quando ele volta,
ele praticamente não quer falar com ninguém sobre o que ele viu, o que aconteceu. Mas não é porque ele tá, vamos dizer, bravo com os pais, não é nada disso, é só ele parece morto emocionalmente. É como se ninguém ali em volta tivesse como entender o que ele passou, e de fato não tem, né? Por mais que beleza, eu acho que o pai dele, se não me engano, era médico, mas não tem como descrever o que seria viver a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Viver o que aquele pessoal viveu. E de fato, por mais que, claro, o pai e a mãe dele dão todo o apoio possível para ele, mas não é a mesma coisa, porque ele viveu aquilo. E ele passa muito tempo quieto, assim, como se ele nunca mais fosse voltar. Só que no final ele vive até 2001, mas ele se torna mestre em biologia, dá aula na universidade, chega a escrever livro e tudo mais, e a última cena é ele brincando com uma folhinha, dando ali a entender que ele vai acabar mexendo com isso depois, né? Então ele virando biólogo, né? Enfim, aí no letreiro depois passam o que aconteceu com os últimos soldados, comentam de outros soldados que apareceram na série, mas não eram desses 3 protagonistas, né? Enfim, aí a série acaba. Meu amigo, que série! São 10 episódios do jeito que eu gosto, sem enrolação, sem nada, direto ao ponto, mostrando o que tem de mostrar. Eu particularmente não vejo nem muita barriga ali na série, eu acho que tá tudo bem encaixadinho, no tempo que tem que ser mesmo. E é uma baita de uma série mostrando o peso de um soldado indo até a guerra, entendeu? Isso é muito interessante. Vale muito a pena assistir caso não tenha assistido. E bom, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e comentarem. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e ao Wiedersehen.